Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. Hoje desembestei para fazer vídeo no feriado. Vai ter aí uns domingos que vocês vão ter vídeos aí da Bá para poderem assistir e matarem a saudade, né? Que fazia tempo que a gente não se via, né? Então, eu falei para vocês num short agora há pouco que eu ia fazer um vídeo de tema, só tema polêmico. E é verdade. Seria a Revolução dos Bichos. Eu falaria também do 12 anos de escravidão. Eu li correndo para fazer o vídeo este daqui, Eu Sou o Livreiro de Cabu, que veio depois deste daqui, O Livreiro de Cabu. Mas eu resolvi então fazer um vídeo só desses dois aqui, porque tem bastante coisa pra gente conversar. Então eu fiz algumas anotações. E a gente aqui sabe como é que é, o resumão, né, pessoal? Eu não faço resenha de livros, já falei isso pra vocês. Eu faço um resumão aqui e a gente bate um papo. Então já sentem o dedo no likeão. Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo e aproveita e já se inscreve aí. E vamos lá, esses livros aqui eu tava querendo saber quem é que tinha me presenteado, porque não tem cartãozinho, né? E aí eu andei perguntando nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, me sigam lá, os livros e filmes da Bá. E aí a Mi Poetisa, que tá sempre aqui nos comentários, sempre assistindo os vídeos, ela disse que foi ela que me enviou. Então, Mi, muito obrigada. Até vou deixar o post-it aqui com teu nome, para saber que foi tu que me mandou. Então, gente, olha só. O Livreiro de Cabu, ele foi escrito por uma norueguesa que é Asne, e o sobrenome dela eu não vou pronunciar. Eu vi direitinho como é que se fala, mas eu não vou conseguir falar, gente. É muito esquisito o sobrenome, como, né, a maioria dos nomes que tem pra lá. Então eu vou ficar só no Asne, tá? Que é esse daqui, ó. Então, olha só, eu vou ler um trechinho aqui pra vocês e a gente vai ir conversando, tá? Olha só. Por ter vivido 3 meses com uma família afegã na primavera de 2002, logo após a queda do regime talibã, a jornalista norueguesa Asne pôde produzir essa narrativa ímpar que mostra aspectos do país que poucos estrangeiros testemunhariam. Como ocidental, mulher e hóspede de Sultan Khan é o nome que ela inventou para contar essa história, que é verdadeira. Um livreiro de Cabul obteve o privilégio de transitar entre o universo feminino e masculino de uma sociedade islâmica fundamentalista, tá? Os integrantes da família acostumaram-se à presença da autora sob uma burca. Assim, ela pôde observar relatos das rixas do clã, da exploração sexual das jovens viúvas que esperavam doação de alimento das organizações de ajuda internacional. Então, ela vai mencionar aqui que ela viu isso, né, as ajudas internacionais, as pessoas que, os homens, né, que acho que até mulheres também, abusavam dessas moças, das viúvas, abusavam sexualmente, né, gente, em troca ali de alimento e de ajuda, né, em troca de assistência. Da adúltera sufocada com o travesseiro pelos 3 irmãos sob as ordens da mãe. Essa história aqui também ela vai contar que, gente, assim, ó, eu não sei como é que alguém pode defender essa cultura. E assim, eu não tô falando dessa cultura de uma forma geral, tô falando da cultura desses homens, né, que dominam ali. Então as mulheres e os jovens, eles não têm voz, gente, eles são humilhados de todas as formas. Segundo o relato da jornalista que passou 3 meses convivendo com essa família, né? Indo para lá e para cá, em vários lugares. Ela não ficava só dentro da casa com eles. Ela transitava pela rua e via as coisas acontecendo. Então, nessa passagem aqui da mãe, que, assim, pelo que se entende, a mãe mandou os filhos homens sufocarem a filha. Por quê? A filha estava para se casar e descobriram que ela tinha um amante. E isso lá é uma coisa assim, uma vergonha, uma mancha no nome da família que jamais seria apagada. Então a mãe mandou que os irmãos fizessem isso
E aí foi dito no outro dia que a moça faleceu, né? Foram ver ela no quarto e a mamãe nasceu morta, né? Então dá a entender que foi isso que aconteceu, né? Também não sei se é 100% verídico ou não, né? Mas enfim, aqui, gente, é aquilo assim, ó, a mulher vai casar, tá? Ela casa, ela tem a noite de núpcias, ela tem que levar o paninho vermelho, né, que vocês imaginam o que seja, o paninho vermelho sujo de sangue para a família, para mostrar que ela casou virgem. É, nesse nível e até pior. Então ela presencia isso, né, essa família que faz isso com a própria filha. Então, assim, a mãe, não são só os homens, gente, que são, assim, tiranos e cruéis. As mulheres também. Não são bolinho, tá? E aí a gente vai ter essa história, então, dessa mulher, que ela vai passar lá 3 meses, né? Ela vai ficar lá e ela vai fazer assim, muitos relatos, muita coisa do que ela presenciou. Então eu vou tirar uns trechinhos para vocês e vou comentar, né, o livro em cima disso. Ó, crianças aprendiam o alfabeto assim. G de Jihad, nosso propósito no mundo. I de Israel, nosso inimigo. K de Kalishnikov, as metralhadoras eu acho que são, né, gente? Nós venceremos. M de Mujahideen, nossos heróis. T de Talibã. E assim por diante. A guerra estava presente até nos livros de matemática. Os meninos da escola. O Talibã só fazia livros para meninos. Não contavam maçãs e bolos, mas balas e Kalishnikovs. Um exercício podia ser assim. Em cada pente há 20 balas. Aqui. Desculpa, gente, me perdi. O pequeno Omar tem uma Kalishnikov com 3 pentes. Em cada pente há 20 balas. Ele usa 2/3 das balas e mata 60 infiéis. Quantos infiéis ele mata por bala? Então, diz ela que isso daqui era como era ensinado, né, o método de ensino nos colégios, né, nos livros de matemática. E esse livro aqui foi escrito logo que teve a queda do Talibã. Mas a coisa aí para ir se modificando demora, não é da noite pro dia, né, gente? Então, assim, enquanto eles estavam sob o regime do Talibã, por exemplo, shampoos e sabonetes. Não podia ter imagem de pessoas ou bichos. Era tudo riscado, era tudo rasgado. Livros que tivessem imagem de pessoas, os livros eram queimados, as páginas eram arrancadas, as páginas eram rabiscadas. Esse tipo de coisa que a gente nem imagina que possa acontecer, né? Como eu acabei de falar para vocês do paninho vermelho, né? É um absurdo. É uma humilhação muito grande. Então, mulheres e jovens sofrem demais lá, gente, segundo o livro, né? E ela vai narrando aqui pra gente como é o local. E é bem como a gente vê na televisão, por exemplo. Aquela coisa árida, escombros, terras, prédio caindo aos pedaços, poeira. E depois que eu li, dei uma olhada no Google, né, numas entrevistas de moças afegãs e paquistanesas também. E não mudou muita coisa depois da queda do Talibã, porque uma delas falava que era muito difícil conseguir praticar esportes, porque era só coisa para homens, e nem andar de bicicleta. Uma dizia que não podia andar de bicicleta porque bicicleta era só para homens. E é bem assim mesmo, gente, porque eu recebo os relatórios da Acnur e do Médicos Sem Fronteiras e é só desgraça, gente. É só desgraça. Eu abro as cartas assim e muitas vezes eu nem leio porque eu já sei o que tem ali, né? Que eles mandam todo mês um relatório, né? Para quem ajuda. E aí, numa outra passagem, diz assim: nas famílias, a tradição é tudo. São os homens que decidem. Apenas uma minoria das mulheres de Cabul largou a burca. Essa passagem é bem interessante. E a maioria nem sabe que suas ancestrais, mulheres afegãs do século passado, desconheciam esse traje. Olha só. Foi durante o regime do rei Habibullah
entre 1901 e 1919, que a burca foi introduzida. Ele impôs às 200 mulheres do seu harém o uso da burca, para que não tentassem outros homens com seus belos rostos quando estavam fora dos portões do castelo. Assim, virou um traje para a classe alta. Nos anos 50, 1950, o uso da burca já estava difundido no país inteiro, principalmente entre os ricos. A burca também tinha opositores. Em 1959, o primeiro-ministro, o príncipe Daoud, chocou o país ao aparecer na comemoração do Dia da Pátria com sua esposa sem a burca. 1959, gente. Ele tinha persuadido o irmão a deixar sua esposa fazer o mesmo e pediu aos ministros que jogassem fora as burcas de suas mulheres. Já no dia seguinte, podiam-se ver mulheres nas ruas de Cabul em sobretudos, óculos de sol e um chapéuzinho. Mulheres que antes andavam totalmente encobertas. Já que o uso da burca tinha começado nas esferas mais altas da sociedade, foram elas a abandoná-lo primeiro. Em 1961, foi criada uma lei que proibia o seu uso por funcionárias públicas. Foram aconselhadas a se vestir no estilo ocidental. Levou vários anos para que a lei fosse seguida, mas na Cabul dos anos 70, praticamente não havia uma professora ou secretária de Estado que não andasse de saia e blusa, enquanto os homens vestiam ternos. Deixa eu ver se eu continuo aqui. As mulheres sem burca corriam, porém, o risco de levar uma bala na perna ou de que fundamentalistas lhes jogassem ácido no rosto. Quando veio a Guerra Civil e Cabul ganhou um regime islâmico, cada vez mais mulheres se cobriam. Com o Talibã, todos os rostos de mulher sumiram das ruas de Cabul. Muito triste, né, gente? E aí, uma outra passagem que eu vou comentar aqui com vocês, ela tá passando por uma zona de conflito. Então ela sai com um dos filhos, eu acho, do livreiro, e vai para a zona de conflito, e é bem na época da procura do Bin Laden. E, gente, lá assim é tão fechado, as pessoas têm tão pouco acesso à informação, que eles não sabiam como é que era o rosto do Bin Laden. Então um soldado americano que estava com um jornal mostrou para o povo de lá quem era o Bin Laden, porque eles não conheciam. E aí ela vai falar nessa zona de conflito o seguinte: em partes do Afeganistão, especialmente na região sudeste do país, a homossexualidade é muito difundida e aceita tacitamente. É engraçado, né? Porque é uma coisa tão assim fechada, que seguem tão à risca as leis religiosas, mas aí tem as suas exceções, né? E aí diz assim, ó: muitos comandantes têm vários amantes jovens e é frequente ver homens de idade andando com um bando de garotos. Os meninos muitas vezes se enfeitam com flores na cabeça, atrás da orelha ou na lapela. A homossexualidade explica-se por ser justamente nas regiões do sul e do leste do país que a segregação entre homens e mulheres é mais severa. É frequente ver meninos saltitantes e esvoaçantes em bandos. Eles têm olhos delineados com cajal, aquele cajal preto bem forte, né, gente? E seus movimentos lembram os travestis do Ocidente. Eles olham, flertam, rebolando os quadris e os ombros. Os comandantes não vivem apenas sua homossexualidade. A maioria tem esposa e um monte de filhos, mas raramente estão em casa e passam a vida entre homens. Sempre há grandes dramas de ciúmes entre esses jovens amantes. Não são poucas as vinganças mortais já encenadas por ciúmes de um jovem amante que se dividiu entre dois comandantes. Certa ocasião, dois comandantes começaram uma batalha com tanques dentro de um bazar, na disputa por um amante. A batalha acabou com dezenas de mortos. Então, assim, é uma hipocrisia enorme, como sempre tem em tudo, né, gente? Tudo que é lugar, tudo que é
enfim, tudo que é esfera, né? Então ela fez esse livro aqui, retratando um pouco dessa família. Assim, era para ser uma ficção baseada no que ela viveu lá. Só que todos os detalhes que ela conta é muito óbvio. Por exemplo, um afegão que mora na região ler o livro e saber de quem ela está falando. Porque ela dá detalhes do livreiro, de um grande livreiro de Cabu, que acontece isso e aquilo, várias barbaridades. Ela fala muito da intimidade deles, então assim, tem como saber de quem ela tá falando, embora ela tenha trocado ali um nome ou outro, né? Ela expôs muito a intimidade de um povo que é completamente fechado, principalmente os homens, né? E como eu disse para vocês, os homens é que mandam aqui nas famílias de acordo com o que ela traz pra gente. São tiranos, são cruéis, e as mulheres e os jovens são humilhados de todas as formas, né? Como eu também já mencionei, de acordo com o que ela conta aqui e que eu acredito, pelo que eu também já falei para vocês, que eu já vi, que eu vi no YouTube, que eu vi nos relatórios que eu recebo, não tá nem um pouco longe da realidade, tá? E aí, então, o que que aconteceu? Pra ver como esse cara, ele é, assim, eu não queria usar essa palavra porque não faz muito parte do meu vocabulário, mas como ele é um grande patriarca, né? Um cara opressor, o que que ele fez, gente? Ele fez o livro dele confrontando o livro da jornalista norueguesa. Aí eu li agora de tarde, só para fazer esse vídeo para vocês junto com aquele dali. Ai, gente, assim, ó, concordo que ele ficou assim, ó, fulo da vida, porque ela expôs muito a intimidade deles, né, que deveria ser respeitado isso. Mas, ai, gente, assim, o cara, ele se faz, assim, de santo aqui, sabe? Ele exagera de uma forma que não dá pra acreditar que ele tenha razão, tá? Então, assim, eu sou o livreiro de Cabu. É o tão esperado depoimento do protagonista que a jornalista norueguesa descreveu de forma tão polêmica em seu livro Êxito. Aqui esse homem se mostra insultado, traído e lamenta o imenso engano de uma interpretação que se equivoca na essência, culpando-o com gravidade, quando cada um de seus atos, aí ele se justifica, é ditado pela realidade que o circunda e a qual ele não pode escapar. Então, assim, gente, aqui ele culpa tudo menos ele, né? O que acontece muito hoje em dia também, né? A culpa tá sempre fora, a culpa é sempre externa, nunca da própria pessoa. E é o que ele faz aqui, né? Então ele diz que o meio é que torna ele uma pessoa dessa forma. Só que, gente, nós estamos, esse livro aqui foi escrito em 2006. Ele não tá nos anos 30, ele não tá no século 19. Ele sabe muito bem como ele age. Ele sabe muito bem que em outros lugares as mulheres não são oprimidas, não são tratadas como qualquer coisa, né? E que ele vive numa realidade que é muito diferente da nossa. Mas dentro de casa, ele não precisa ser um homem cruel, um homem tirano, né? Então ele diz que ele é assim porque melhor daqui. Ele diz que ele nem é ruim para começar história. Mas o que ela diz é por culpa da guerra, por culpa da onde ele vive. E aí me remete a este livro aqui, 12 anos de escravidão. Esse livro aqui foi escrito, né, foi publicado em 1853. E aqui nós temos um negro que ele era livre e ele foi, né, escravizado, então, por um golpe que fizeram com ele, né, que eu vou contar num outro vídeo. Então ele passou por vários escravistas, né, e um deles era um padre. E ele falou que se fosse para ser escravo, ele teria prazer em ser escravo deste padre, porque era um homem que tratava os escravos com bondade e com respeito. Então, assim, olha a diferença, 1851, um cara também que vive numa realidade completamente diferente, que era normal maltratar os negros, mas ele não fazia isso.
ele tinha discernimento e sabia que deveria tratar essas pessoas, pelo menos, com bondade e respeito. 1853. Na verdade, isso foi em 1841. E aí vem esse cara aqui, do ano 2006, e vem falar que a culpa é da guerra, que a culpa é da sociedade que ele vive. Não, né, gente? Por favor. Mas vamos ao livro. Aqui, então, aqui atrás está escrito isso que eu falei para vocês. Aqui está a foto dele, e o nome dele é Isra Muhammad Raiz. Eu vi direitinho como fala também o nome dele, tá, gente? Mas é mais ou menos isso aí. Isra Muhammad Raiz, tá? Deve ter saído lindo essa minha pronúncia. Mas então, gente, aqui, o que ele vai fazer? Ele fez um livro, então, curtinho. Ele tentou processar a jornalista. Um advogado cobrou $50 mil, então ele não quis. Ele queria ir para lá para buscar os direitos dele e tudo, de processar, e aí ele também teve o visto negado. Então, depois eu acho que de muita luta que ele conseguiu, então, 3 editoras que se interessassem pela história, e aí as 3 estavam brigando para publicar aqui a resposta dele, né? E ele começa, então, contando a história que 2 trolls de uma floresta da Noruega aparecem para ele. E aí começam a fazer as perguntas. Por que você fez isso e aquilo lá no livro da Asne, não sei o quê? E aí ele vai respondendo e vai se contando a versão dele, né? Porque esses trolls estão fazendo assim essa entrevista com ele, porque eles vão levar as respostas, vão levar um relatório para a rainha e o rei dos trolls. E aí eles vão decidir o que fazer com a causa aqui do Isra, tá? Isra. Então aqui tem umas passagens assim que eu também vou ler para vocês, que diz assim, ó: caros trolls. Não, gente, ele parece assim a melhor pessoa do mundo aqui. Caros trolls. Nos últimos anos recebi vários telefonemas de pessoas desaconselhando-me a ir à Noruega. Até amigos meus que tinham ficado a meu favor no conflito receberam telefonemas ameaçadores, dizendo que suas vidas estariam em perigo se tentassem ajudar o livreiro de Cabul. Aí assim, quem faz essas ameaças? Por que estão ameaçando ele? Ele não diz. Ele só diz que recebe ameaças, mas não diz de onde vem e nem qual a razão dessas ameaças, né? Então a gente já fica meio assim, né? Ele não tem embasamento para nada do que ele está falando. Aí os trolls perguntam para ele aqui por que ele obrigava um filho dele de 12 anos a trabalhar assim, tipo 12 horas por dia. Sabe, ele tinha um filho mais jovem e o guri, em vez de estar estudando, de estar brincando, o guri estava trabalhando na livraria dele que nem uma mula, uma criança de 12 anos. E isso a Asne traz aqui no livro dela, detalha bem isso que está acontecendo. E aí ele diz assim para os trolls: e o que vocês mesmos pensam, meus caros trolls? Acham realmente que eu seria capaz de impedir algum membro de minha família de frequentar a escola? Perguntei-lhes: se vocês conhecessem a minha família, veriam que todos sabem ler e escrever. São todos instruídos, exceto minha mãe e minha segunda esposa, que cresceram durante a Guerra Civil e o regime talibã, e foram, portanto, privadas do direito à educação. Se conhecessem meus familiares, vocês saberiam que eles estão na classe das pessoas mais instruídas do Afeganistão, né? Aí, lá eles tinham questionado por que o filho não estudava. E agora eles estão questionando, né, os trolls, por que o filho trabalha tanto. E aí ele diz assim: digam-me, caros trolls, aonde eu deveria, como pai, mandar meu filho de 12 anos para brincar e se divertir, quando o que estava plantado nos parques de Cabul eram flores coloridas, mas granadas de fragmentação confeccionadas para parecerem brinquedos, e ao serem detonadas, cegar as crianças e dilacerar seus membros. Aí ele está justificando porque que o filho dele trabalhava que nem uma mula e não fazia mais nada, né?
Para que mandar meu filho ao jardim zoológico quando de Cabul se encontrava na linha de fogo e seu único elefante, de que as crianças gostavam tanto, havia sido encarcerado e abandonado à míngua para morrer? Então é 880, né, gente? Ou o guri vai pra rua e fica exposto a vários perigos, ou ele coloca o filho dentro da livraria e manda o guri trabalhar até a exaustão. Não tem meio termo, né? Aí ele continua aqui se justificando. A que biblioteca eu deveria mandar meu filho de 12 anos? Se todas as bibliotecas de Cabul foram destruídas e o Talibã queimou todos os livros infantis, muitos deles maravilhosamente ilustrados. Asne, a jornalista, né, sabe dos graves perigos que espreitam as crianças afegãs. Essa parte é bem forte, tá, gente? Provavelmente ela se lembra da história de uma criança da minha família, de 5 anos de idade, que foi raptada. Após semanas de busca, os pais encontraram seus restos mortais, mechas de cabelo e suas roupas rasgadas. Raptores perversos vendem essas crianças a demônios que acreditam poder aumentar magicamente sua libido, molestando meninas menores de idade. Depois de morrerem massacradas pela força bruta, seus órgãos internos são vendidos no mercado negro. Pesado, né? Meus caros trolls, será que os noruegueses não percebem que para cada homem que morre neste país, como mártir ou vítima da guerra, há uma mulher que perde seu marido, uma irmã que perde seu irmão, ou uma mãe que passará anos chorando a morte de seu filho inocente? Não temos, então, o direito de perguntar ao mundo se é justo estarmos sofrendo porque outros povos querem usar nosso país para seus propósitos? Assim, ele fala, mas ele não menciona em nenhum momento como ele é dentro de casa com a família, né? Ali, no outro livro, ela fala que ele é um homem tirano, cruel, bruto. E aqui ele não fala nada, ele fica falando assim de coisas externas, né? O que mais? Olha só sobre as mulheres. As meninas e mulheres afegãs não sentem mais necessidade de sair para passear na cidade porque os ciprestes não crescem. Ai, gente, tem uma mosca aqui. Ó, gente, sobre as meninas e mulheres. As meninas e mulheres afegãs não sentem mais necessidade de sair para passear na cidade porque os ciprestes não crescem mais nos parques nem nas ruas de Cabul. Elas não podem mais competir entre si para ver quem é a mais alta ou a mais esbelta. Para elas é doloroso ver os parques, as praças e as ruas de Cabul porque se lembram de tempos mais alegres. E tudo isso faz com que sintam duplamente mais infelizes. Então, ele está falando aqui das mulheres que elas vivem dentro de casa usando burca por causa disso, porque na rua é tudo feio, tudo horrível e elas ficam tristes porque antes era uma cidade bonita. Mas assim, não tem voz de mulher nenhuma para se manifestar aqui no livro, é só ele. A mulher dele não fala nada, não tem voz, as filhas não falam nada. Então, assim, se a mulher é tão exaltada como ele fala aqui numa parte, acho que deveria ter uma visão feminina. Aqui, não só ele falando, né? E tem um detalhe, aqui nesse livro aqui, é uma observadora, né? A jornalista é a terceira pessoa que está observando o que está acontecendo. E aqui é ele em primeira pessoa dentro da situação, né? Então, o que vocês acham? Que ele que tá certo ou que a jornalista teve uma visão mais imparcial da situação, né? Então, aqui ele ataca a gente diretamente, a autora. Ele fala que ela é mentirosa, que ela inventou um monte de coisa, cita o nome dela, cita o nome da editora, para vocês verem, uma treta literária. Isso daqui sim foi uma treta literária. Aí, o que mais? Olha só o que vai continuar falando das mulheres. No Afeganistão, as mulheres não são mais oprimidas do que os homens. As mulheres e os homens não podem viver uns sem os outros. Se as mulheres afegãs são dependentes de seus homens, esses homens são 2 vezes mais dependentes de suas mulheres. O lugar da mulher na sociedade afegã é tão elevado que somente por intermédio de sua mãe uma pessoa pode obter a salvação no dia do juízo final.
Olha, não tem nada a ver com o que a jornalista colocou ali no livro dela, gente. Aí então, os trolls, né, vão levar ele na presença do rei e da rainha troll. E falam para ele: o que tu gostaria de falar se tu tivesse voz? Qual o teu desejo? Aí ele diz assim: eu gostaria que a Asne dissesse o seguinte: leitores do mundo inteiro, rogo sua atenção. Eu, Asne, o sobrenome também, fui injusta com a família inocente. Peço perdão a essas pessoas inocentes se violei sua honra e sua reputação. A única culpada sou eu mesma. A bondosa esposa do livreiro e sua adorável mãe, peço humildemente que me perdoem. Ao filho de 12 anos do livreiro de Cabul, peço desculpas por minha falta de consideração, por seus sentimentos infantis e por ter ofendido sua mãe, seu pai e toda a sua família. Leitores de todo o mundo, quero que saibam dos lindos presentes com que essa inocente criança me brindou. E aí continua, né? Ele acha que ela deveria pedir desculpas assim, não para mais, vai para outra página, enfim. Minha opinião, tá? Eu acho que ela poderia ter sido mais discreta em fazer o livro. Realmente ali ela quase só faltou dar nome aos bois. Ela expôs muito a intimidade. E eu não sei até que ponto assim, uma pessoa pode fazer um livro baseado ali numa família, na convivência que ela tendo de uma família que acolheu ela de boa vontade, e ela escrever tudo o que ela tá vendo. Até uma cena de banho da mãe dele, ela fala que ela tá tomando banho, a senhora lá nas casas de banho, e sai aquele caldo marrom sujo da poeira das ruas, que elas tomam banho uma vez por semana. Então ele acha um absurdo, concordo, que ele expôs ela assim de uma forma humilhante, né? Mas que ele não é esse carinha bom aqui, que ele acha que... Ele fala muito aqui que as decisões que ele vai tomar em casa, ele chama a mulher e a mãe e os filhos para todos decidirem juntos. Mentira, gente, mentira, claro que não é. É ele e o filho mais velho que mandam, de acordo com o livro da jornalista, que eu acredito que seja mesmo. É o homem da família, o marido ali e o filho mais velho. O resto, ninguém tem voz, tá? E aí o livro aqui vai terminar com o rei e a rainha Troll liberando, então, fazendo com que ele pudesse publicar um livro para o mundo todo, né? Que seria aí o contraponto dele dessa história aqui, tá? É isso, gente. O vídeo ficou enorme, mas eu acho que vale muito a pena. Eu gostei muito desse livro aqui, sabe? Traz uma visão bem diferente, assim, que a gente não tá acostumado. E este daqui, nossa, eu gostei de ler, claro, porque é uma treta bacana de acompanhar, mas pra mim o cara baita mentiroso, sabe? Eu não acreditei nele, não. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários quem vocês acham que tá falando a verdade aqui. Tá bom, gente? Sentem o dedo no likeão e nos vemos no próximo vídeo.